está? Tudo bem? Eu espero muito que você esteja bem. Em nome de Jesus. Amém? Passando aqui mais uma vez para o nosso cafezinho da tarde entre amigas. E hoje eu queria deixar para você meditar na tua casa, meditar nos teus dias, nesse final de semana. Uma passagem que está lá no livro de Josué 15, a partir do versículo 16, que diz assim: Disse Caleb: A quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa por mulher. E esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: O que desejas? E respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também as fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui, essa passagem nos fala a respeito de uma mulher que eu já tive a oportunidade, e creio que muitas de vocês também já tiveram, e se vocês não tiveram, vocês terão a oportunidade de ouvir falar um pouquinho dela hoje, aqui conosco, amém? Axa, uma mulher que nasceu em meio ao deserto, cresceu em meio ao deserto e soube lidar com o deserto, amém? Vamos relembrar um pouquinho aí essa história. Axa nasceu daquele povo que saiu do Egito e caminhou rumo à terra prometida, que era para ter caminhado 40 dias, e caminharam então 40 anos nesse deserto, amém? E Axa nasceu deste povo, cujo pai era Caleb, e havia a família de Caleb ali, o irmão dele, Kenaz, e ele havia prometido para aquele que conquistasse essa terra de Quiriate de Sefer a mão de sua filha Axa em casamento, né? Ele daria a Axa como forma de recompensa a quem conquistasse aquela terra. Nessa época era normal os pais darem as filhas em casamento para alguém que conquistasse algo que eles pedissem ou para alguém que fizesse algo que eles pedissem. Era um acordo, né? Então isso era normal, não era algo, que absurdo, era algo normal naquela época. E Axa era uma mulher muito sábia, uma mulher que soube pedir algo no tempo certo de pedir esse algo, amém? Então, Otiniel foi lá, conquistou a terra, e quando ele chegou ao seu sogro deu Axa em casamento a ele. E ele se casou com Axa. E junto com Axa, o sogro dele deu para ele também as terras, né? Só que as terras que ele recebeu do sogro eram conhecidas como terras improdutivas, terras secas, terras que não havia fontes de águas, que não produziam. Então, Axa chegou até o seu esposo e ela disse ao esposo que ela iria até o seu pai e ela iria pedir estas fontes ao seu pai, né? Naquela época também não era comum uma mulher chegar diante de um homem e pedir algo ao homem, mesmo que ele fosse pai dela, mesmo que ele houvesse criado ela, né? Então não era comum uma mulher passar à frente do seu marido e pedir algo ao pai. Porque aqui nessa época o certo seria ela pedir ao marido e o marido chegar até o sogro, né, para pedir. Segundo alguns historiadores dizem, né? Mas Axa era uma mulher muito à frente do tempo dela. Uma mulher que sabia muito bem o que pedir e como pedir. E o tempo certo de pedir para o pai, né? Então Axa esperou o casamento chegar, ela se casou, porque eu creio que antes dela se casar, ela já sabia que ela herdaria essas terras, né? Junto com o marido, porque ela já havia sido prometida. Isso é uma coisa que eu creio, né? E então Axa esperou o tempo certo, ela esperou se casar,
Ela chegou até o seu marido para dizer o que ela pretendia. Então, ela se casou e quando ela estava indo embora com o marido, ela desceu do burrinho, do jumentinho aqui na época, né? E ela foi ao encontro do seu pai, pedir para que o seu pai desse a ela também as fontes de água, né? As terras que tinham as fontes de água, porque ela sabia que essas fontes eram próximas a essas terras que o pai havia lhe dado. Então ela chegou até o pai e ela disse ao pai assim: Pai, tu me deste as terras secas, me dê também as fontes, né? Eu creio que assim, pai, o Senhor me deu uma terra que não dá para eu plantar, não dá para eu colher, então me dá uma água de fonte, uma terra de fontes, para que eu possa regar as minhas plantações, para que as minhas plantações possam florescer, para que a minha descendência possa ter aonde trabalhar e florescer aonde trabalha, né? Então Axa, na sua infinita sabedoria dada por Deus, esperou o casamento acontecer e foi até o pai e disse a ele: Pai, me dê um presente, né? Porque aquelas terras haviam sido prometidas ao noivo, ao marido. Então Axa se viu no direito de pedir também um presente ao pai. E na sua infinita sabedoria, ela chegou ao pai no momento certo, na hora certa, e ela soube como pedir ao pai. E o que eu quero deixar para você nesse momento aqui que nós estamos passando? Você, mulher, você aí batalhadora, lutadora, você precisa saber o momento certo de pedir ao Pai as fontes de água viva. Você precisa saber o momento certo de pedir ao Pai um presente. Talvez aquele presente que você tenha tanto aí esperado, sonhado e parece que ele não vai chegar nunca. Talvez aquilo que você está plantando aí durante anos, esperando colher e ainda não rendeu frutos aquilo que você tem plantado aí, né? Saiba pedir ao Pai no tempo certo, no momento certo. Saiba atravessar o deserto. Porque eu tenho certeza que no tempo em que Axa vivia, o deserto fez de Axa a mulher forte que ela era, a mulher sábia que ela era, uma mulher de provérbios, né? E o deserto fez dela essa mulher. E eu creio que também, para que o marido dela, na época noivo ainda, né? Na época pretendente ainda, viu o que será que ele viu nela para que ele quisesse conquistar essas terras e assim conquistar também Axa como esposa, né? Conseguir do sogro a mão de Axa em casamento. O que será que foi que ele viu nela para que ele enfrentasse o exército por conta dela, né? Para que ele enfrentasse os gigantes que habitavam naquela terra por conta dela, por causa dela, né? E aí eu quero dizer para você, o que você tem feito da sua vida nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós vivemos já e voltando um pouquinho no passado, né? O que você tem feito aí para que o seu marido queira te conquistar todos os dias, para que ele queira lutar por você todos os dias? Como é que você tem lidado com esse deserto que você está atravessando? Ele está te fazendo mais forte ou ele está te fazendo uma derrotada? Ele está te levantando ou ele está te derrubando? Axa se tornou uma mulher forte em meio ao deserto. Nós precisamos aprender a nos tornar mulheres fortes em meio ao deserto. Saber o que pedir, saber como pedir e o momento certo de pedir. Não somente a Deus, porque aqui eu quero deixar para você, colocar aqui o lugar de Caleb, hoje, como nosso pai, o Senhor Deus. Axa chegou ao pai dela no momento certo, na hora certa, e soube o que pedir e como pedir. Como é que nós temos nos posicionados diante do nosso Pai Celestial? Será que é o momento certo de pedirmos? Será que é o momento certo de exigirmos algo do Senhor? Talvez o Senhor tenha colocado aí na sua vida muitos desertos. E o momento de pedir as águas, de pedir as terras que têm águas, de fontes de águas vivas, talvez não seja esse. Talvez esse seja o momento de atravessarmos o deserto e nos tornarmos mais fortes cada dia mais, cada vez mais.
Eu quero te convidar a pensar, eu quero te convidar a imaginar qual será este momento, eu quero te convidar a se preparar para este momento e que Deus te dê sabedoria para que você saiba pedir as coisas certas na hora certa. Né? Que você possa olhar ao seu redor aí e ver o que a tua família necessita, o que vai ser de principal para esse momento na tua família, o que você deve pedir para a tua família nesse momento ao Pai, o que você deve pedir para o seu marido neste momento, porque Axa foi até o marido primeiro, para depois chegar até o Pai. Muitas vezes nós colocamos coisas na frente dos nossos esposos, nós nem perguntamos para ele o que ele acha ou qual é os pensamentos dele a respeito daquilo que nós queremos e nós passamos por cima da autoridade do nosso marido, a autoridade que foi o Senhor quem deu, e nós já vamos direto ao Pai, sem nos importar com o que pensa o nosso marido. Eu quero convidar você a refletir e colocar aí dentro da sua casa, que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter concordância, nós precisamos conversar, nós precisamos ter diálogo dentro da nossa casa. Converse aí com seu marido, fale para ele dos teus sonhos, dos teus projetos, fale para ele do que você sonha para a tua casa, para os teus filhos, para ele mesmo. E assim, com um acordo com ele, porque Axa, quando foi até o pai, o marido havia concordado com o que ela fizesse, porque naquela época as mulheres elas eram submissas aos maridos, ao ponto de o marido falar não faça, e ela não desobedecer, né? Porque hoje nós estamos tão cheios de nós mesmas que é o que nós queremos, do jeito que nós queremos e a hora que nós queremos. E eu quero te convidar a ser como Axa, a fazer as coisas na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E assim como Axa foi abençoada, que diz aqui então que ele lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida as fontes superiores e as inferiores, para que você possa vir a produzir aí onde você está dentro do teu lar, a produzir no teu casamento, a produzir com os teus filhos, a produzir aonde o Senhor te colocar. Seja como Axa, uma mulher sábia, uma mulher que cresce em meio ao deserto. Uma mulher que não fica murmurando por as coisas que ganhou, mas que corre atrás das coisas que sonha em ter, no nome de Jesus. É isso que eu desejo para você nessa tarde, nesses dias que virão, em nome de Jesus. Eu convido você a compartilhar esse vídeo aí com as suas amigas, com os teus amigos, para que eles possam aí repassar para suas esposas, para que elas possam também ser grandemente abençoadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar esse canal, porque o nosso intuito é ganhar almas, o nosso intuito é alcançar corações, para que o Senhor Jesus venha a ser glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu declaro sobre você a sabedoria de Axa, que você saiba fazer as coisas no tempo certo, na hora certa e pedir no momento certo. E que esse deserto te faça crescer, te faça florescer e não a murchar e a morrer. No nome do Senhor Jesus. Beijo grande, fica com Deus.